Então, retomamos com mais exemplos de variável aleatória, ou de variáveis aleatórias. Agora o exemplo 3, que nos anuncia assim. Suponhamos que a variável x tenha função de probabilidade dada por... Aqui está a expressão. Probabilidade da variável x ser igual a um valor x qualquer é igual a 1 sobre 2 elevado a x, com x igual a 1, 2, 3, assim até infinito, tá? O que está pedindo? Item A, calcular a probabilidade de x ser um número par. Item B, calcular a probabilidade de x ser maior ou igual que 3. Item C, calcular a probabilidade de x ser um múltiplo de 3. Ok? Então, solucionando o problema, nós precisamos verificar que as duas condições, que toda probabilidade tem que ser maior ou igual que zero e que a soma de todas elas seja igual a 1. Então, nesse caso aqui, P de x igual a x é sempre maior ou igual que zero, para qualquer x. Por quê? Porque o x aqui só toma um valor positivo, tá? Aqui nesse quociente, olha, o x está no expoente. Então, mesmo que o x fosse negativo, aqui nesse expoente, isso só ia inverter a base aqui, inverter aqui, o que é denominador passa a ser numerador e vice-versa, mas ainda assim seria positivo. Como o x não é negativo, então 2 elevado a qualquer número positivo vai ser sempre positivo. O que vai acontecer é que lá no infinito vai ficar 1 sobre 2 elevado a um número monstruosamente grande, e isso vai convergir para zero. Mas então somente isso, então zero pode, tem que ser maior ou igual que zero, então essa propriedade, essa primeira condição de que toda probabilidade tem que ser maior que zero está satisfeita, tá? Isso você faz mesmo argumentando aqui sobre os valores de x e a forma matemática com que a função é apresentada. A outra que nós temos que verificar é se a soma, quando i varia de 1 até infinito, de todas as probabilidades com que a variável aleatória x assuma valores x qualquer, nós temos que verificar se isso é igual a 1. Bom, então tomando a expressão aqui, que é 1 sobre 2 elevado a x, quando o x for 1, fica 1 sobre 2. Quando o x for 2, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Quando o x for 3, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3, que é 8. E assim vai. Ora, o que é que nós temos aqui, nessa sequência de soma aqui? Ó? Isso daqui nada mais é que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica infinita, onde o primeiro termo é meio, que é o primeiro dessa sequência, dessa progressão, e a razão da progressão também é meio. Por quê? Porque 1/4 é meio vezes meio. 1/8 é 1/4 vezes meio, e assim vai. Então, essa é a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, com o primeiro termo sendo meio, e a razão também é meio. Como é que a gente calcula essa soma? Como é que fazemos essa soma? Aqui está, o Sn, a soma dos n primeiros termos é igual a 1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos q, onde q é a razão. Nossa A1 aqui é meio e a razão também é meio. Então, você vai ficar assim, ó, A1 é meio sobre 1 menos meio, que é meio. Então, fica meio sobre meio, que dá 1. Então, portanto, a soma de todas as probabilidades aqui, levando em consideração essa expressão e esses valores de x, dá 1. Então, trata-se de realmente de que essa expressão aqui, de fato, é uma distribuição de probabilidade, porque toda probabilidade aqui é maior ou igual que zero e a soma de todas elas vale 1. Então, vamos agora calcular o que está pedindo aqui. Olha. Então, isso aqui são condições que nós temos que verificar antes de qualquer coisa, antes de começar a resolver aqui. Tá bom? Então, calcular a probabilidade do x ser um número par. Só coloquei de volta aqui a expressão para a gente visualizar. Bom, o x é par quando o x for 2, 4, 6, 8, 10 e daí por diante. Então, calcular a probabilidade do x ser um número par é calcular a probabilidade do x ser igual a 2 mais a do x ser igual a 4 mais a do x ser igual a 6, e assim vai até infinito, tá bom? Então, tomando a nossa expressão aqui, olha, quando o x for 2, já vimos, é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Quando o x for 4,
vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, que é 1 sobre 16. Quando o x for 6, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6, que é 1 sobre 64. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, a soma de uma progressão geométrica infinita, ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica infinita, onde o primeiro termo é 1 sobre 4, e a razão também é 1 sobre 4, porque o 16 é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. O 64 é 1 16avos vezes 1 sobre 4, e daí por diante. Então, para somar esses n primeiros termos, essa é a expressão matemática, A1 sobre 1 menos Q. A1 é 1 quarto, Q também é 1 quarto, então vai ficar o A1 em cima 1 quarto sobre 1 menos o quarto. 1 menos 1 quarto é 3 quartos. E aqui você corta esse 4 em 1 quarto, então fica 1 sobre 3. Ou seja, a probabilidade do x ser um número par é 1 sobre 3. E sem fazer conta alguma, você pode calcular então a probabilidade do x ser um número ímpar, que é o complementar do número par. Se do par é 1/3, então do número ímpar tem que ser igual a 2/3. Depois você faça aí, para tirar a prova, você conferir que vai dar realmente 2/3, tá? Porque 1/3 mais 2/3 é igual a 1, tá bom? O item B é a probabilidade do x ser maior ou igual que 3. Então, isso quer dizer que a probabilidade do x ser igual a 3, mais a do x ser igual a 4, mais a do x ser igual a 5, e por aí vai até infinito. O que nós temos, então? Para x igual a 3, vai ficar 1 sobre 8. Lá, lembrando sempre que a expressão. Para x igual a 4, 1 sobre 16. Para x igual a 5, 1 sobre 32, e por aí vai. Então, mais uma vez, nós temos aqui a soma de uma progressão geométrica infinita, onde o primeiro termo é A1, é 1/8, e a razão é meio, porque 1 sobre 16 é igual a 1/8 vezes meio. 1 sobre 32 é igual a 1/16 vezes meio. Então, resolvendo essa continha, vai ficar 1/8 dividido por 1 menos meio. Bom, 1 menos meio é meio. Corta esse 2 com aquele 8 lá, então vai ficar 1 sobre 4, tá bom? Então, essa é a probabilidade do x ser maior ou igual que 3. Se quiser calcular tudo, calcula do x ser igual a 1, do x ser igual a 2, e você deve encontrar um valor 3 quartos. Depois, do x ser múltiplo de 3, é a mesma história. Um número é múltiplo de 3 quando for divisível por 3. Então, vai ser o próprio 3, vezes x igual a 3. Depois, o 6, o 9... o 12, o 15, o 18, o 24 e por aí vai. Quando o x for 3, pela expressão lá, é 1/8. Quando o x for 6, é 1 sobre 64. Quando o x for 9, dá 1 sobre 512 e por aí vai. Então, mais uma vez, você tem aqui também uma soma de uma PG infinita, onde o primeiro termo, A1, é 1/8, e a razão também é 1/8, porque 1 sobre 64 é 1/8 vezes 1/8, tá bom? 1 sobre 512 é igual a 1 sobre 64 vezes 1/8. 1/8 sobre 1 menos 1/8 é 1/8 sobre 7/8. Corta o 8 com 8 vai ficar 1 sobre 7. Então, essa é a probabilidade do x ser um múltiplo de 3.